perdão da tua serva, mistura na mão de Jesus. Quer perturbar, mas não vai não. Tu és o médico dos médicos. Vem ao seu ministério, passa por cá. Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Obrigada pela presença de vocês, pela fidelidade, pela persistência de estarmos juntas no culto de hoje. Nós vamos abrir nossa Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e vamos ler do versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, Tu és aquele que sonda e conheces a cada um de nós. E nós te pedimos em nome de Jesus que pelas misericórdias vivas do Senhor, o Senhor venha falar ao nosso coração de um modo especial, que o Senhor venha abrir olhos e ouvidos espirituais, de modo que nós possamos compreender aquilo que o Senhor fala conosco. Perdoa os nossos pecados, purifica nossos lábios, purifica nossos corações e as nossas mãos, e que sejamos hoje, apesar de nós, instrumentos vivos da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos nos esforçar para preservar o vínculo da paz. Nunca se viu tanta contenda, tanta animosidade no meio das igrejas cristãs, e é preciso que nós nos exortemos mutuamente a vivermos em unidade de fé, apesar das diferenças e das diferentes percepções doutrinárias, que naquilo que é fundamental estejamos unidos em fé e em propósito. Eu tenho lidado com muitas pessoas nos últimos tempos, tenho conversado com muitas pessoas, e uma das coisas que tem me chamado a atenção de um modo especial é exatamente essas divergências doutrinárias, sobretudo naquilo que não é essencial, naquilo que não é fundamental. Falando aos Efésios, o apóstolo Paulo começa o capítulo 4 exortando os seus leitores para que vivam de maneira digna da vocação recebida. O objetivo de tal exortação é para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nunca se viu tanta imaturidade como no nosso tempo. Não sei se vocês percebem isso, mas é uma meninice espiritual que assombra. Essa é uma linda mensagem paulina que tem caído no esquecimento de muitos cristãos
cristãos, sobretudo os contemporâneos. E é impressionante que quando nas igrejas não há eventos, não há movimentos, as igrejas ficam praticamente vazias. As pessoas estão muito mais atrás de movimentos do que da palavra viva e excelsa do nosso Deus. As invencionices, elas não param de surgir. Quanta doutrina de homens apregoada ou apregoadas em nossas igrejas. Quanta tentativa de tirar a centralidade do Cristo, importando ensinos de outros guetos espirituais contrários à palavra de Deus. E se eu posso dar um conselho, uma sugestão, busquem o Senhor. Leiam a palavra de Deus. Orem pedindo ao Senhor discernimento para aquilo que está escrito aqui na palavra. Cada vez que nós abrimos, mesmo se nós lermos 100 vezes o mesmo texto, o Senhor vai falar conosco de uma forma singular a cada vez, porque a palavra é viva e é eficaz. Eu imagino se o apóstolo Paulo vivesse em nossos dias. Misericórdia. Cadê o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz? E eu quero dizer a vocês que enquanto vida eu tiver, enquanto conseguir ficar de pé e falar, mesmo que tenha uma só pessoa, eu vou pregar. Mesmo que não tenha nenhuma pessoa, eu vou pregar através do vídeo, através da mensagem eletrônica. Mas enquanto o Senhor me conservar aqui, estarei fazendo aquilo que fui chamada para fazer. Ao orar pelos romanos, Paulo pede ao Senhor que conceda aos seus leitores espírito de unidade segundo Cristo, para que possam assim glorificar o Senhor. Diz o apóstolo em sua oração: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Senhor e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo apela aos seus leitores em Éfeso, pelo menos de 3 formas. Primeira, que andem de modo digno da vocação a que foram chamados. Ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Que vocação é esta? A vocação de ser santos, separados para a glória excelsa do Pai Celestial. Ele não está falando aqui de santarronice exterior, de roupas, de modos, de sapatos, disso, daquilo outro. Ele está falando de santidade de vida, de separação para Deus, de não se misturar com as coisas que o mundo oferece. É disso que Paulo está falando. Segunda coisa, segundo apelo: como seria esse andar? Versículos 2 e 3 dizem o seguinte: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Qual é o vínculo da paz? É o próprio Cristo. Se realmente somos dele, andemos de modo a glorificá-lo. Viver em Cristo não é brincadeira. Seguir a Cristo
Não é fácil. Mas se um dia formos chamados, alcançados pela misericórdia de Deus, transformados pelo Senhor, andemos em novidade de vida. Morremos para a velha vida. Já não somos mais de nós mesmos. Em terceiro lugar, qual a razão para esse andar de modo digno? Os versículos 4 a 6 do texto dizem: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo deseja que o nome do Senhor seja em tudo glorificado. É deprimente assistir cristãos se digladiando por causa de questões doutrinárias absolutamente irrelevantes. Nunca vi tanta encrenca no meio do povo de Deus. Fomos alcançados para louvor da glória de Deus. Toda vez que começa uma discussão acalorada em termos doutrinários, e eu estou por perto, e fazem todas as tentativas para me incluir na decisão, naquela discussão, eu dou uma ré bacana. Ah, você está se acovardando. Não. Sabe por quê? Porque não sou eu que vou convencer. E quando acontece isso, a divergência é grande demais, eu dou aquela ré bacana e começo a orar. Que o Senhor entre ali e abra os olhos do entendimento daquelas pessoas. É tudo que a gente pode fazer. Aí eu queria abrir um parêntese aqui em relação às discussões familiares. Nesses dias eu tenho lidado com muitas discussões familiares que têm chegado aqui. Vocês não têm noção da quantidade delas. Pais e filhos, mães e filhas, netos pelo meio, isso, aquilo outro. E as pessoas querem de todas as formas usar argumentos humanos. E eu disse: fecha a boca. Fala com Deus sobre o assunto. Quando a pessoa não quer, e quando a pessoa quer, qualquer desculpa serve. E tem coisas que não adianta você se desgastar, você se digladiar, você criar casos e casos que não vai resolver. Agora tem uma fórmula que eu conheço aqui. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que ouve e vem em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará. Diga: Senhor, eu não sei nem o que te pedir. Eu estou trazendo essa questão que tem me tirado o sono, que tem me tirado a paz, que tem trazido litígio no meio da minha família. Mas eu quero te entregar. Vem como supremo juiz do universo e julga a minha causa. E do jeito que o Senhor fizer, eu vou dizer amém. Entendam isso e se preservem em nome de Jesus. E aí, a partir disso, eu queria trazer algumas reflexões a respeito desse assunto. Primeira, como glorificar ao Cristo se o propósito de muitos tem sido a autoglorificação? Estamos vivendo um tempo em que muitos ditos ministros de Deus querem a autoglorificação, o aplauso, o reconhecimento público de que são o que são. A honra e a glória são exclusivamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O desejo de alardear a própria presunção é tanto que se tem passado por cima de princípios inegociáveis da palavra de Deus, como a comunhão entre irmãos, que é algo que precisa ser preservado. As guerras entre irmãos não têm cessado. E a esse respeito, Tiago, em sua epístola, diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Do lado de cada eternidade, enquanto vida tivermos sobre a terra, estamos sendo treinados por Deus. O Senhor não terminou a obra em nenhum de nós. Doidinha que Ele termine a obra em mim. É o que, rapaz? Olha a outra ali fazendo um ganga para o meu lado. O que eu quero dizer é que estamos sendo tratados exatamente naquelas áreas do nosso temperamento que precisam desaparecer de nós, precisam ser tiradas de nós para que a gente possa ir para casa. Do jeito que a gente está, a gente não sobe. Segundo lugar, precisamos parar e avaliar nossas diferenças. Será que essas diferenças acontecem naquilo que é essencial do ponto de vista bíblico? Tem uma frase de um teólogo luterano chamado Peter Mederlin, embora ao longo da história ela venha sendo atribuída a outros, inclusive a Agostinho e a Felipe Melanto. Essa frase diz o seguinte, ela traduz muito bem a exortação do apóstolo Paulo em relação à unidade. E a frase diz o seguinte: no que é essencial, unidade. No que não é, liberdade. E em todas as coisas, caridade. Terceiro lugar, a pergunta aqui em relação à fé cristã é: o que seria essencial para nós cristãos, afinal? Gostaria de deixar pelo menos 3 fatos essenciais. Primeiro, não há salvação em nenhum outro a não ser por meio de Cristo Jesus. Segundo, o sacrifício vicário de Cristo foi único, perfeito, eficaz e suficiente. Terceiro, esta obra salvífica acontece unicamente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não há obra meritória em nós que nos leve à salvação. O mérito é totalmente e exclusivamente do Cristo. Assim, todos estávamos no mesmo patamar quando fomos alcançados. Nenhum de nós era melhor que o outro. Não foi por obras de justiça de nossa parte para que não nos gloriássemos, mas pelos méritos benditos e infinitos do Cristo. O que nós aprendemos aqui nessa brevíssima meditação? E como eu disse no texto passado, na pregação passada, as nossas preferências por mensagens curtas é para que elas continuem reverberando na mente daqueles que ouvem. O que aprendemos aqui? Primeiro, estendamos a destra de comunhão aos nossos irmãos em Cristo, não importando a denominação. Tiago completa a sua exortação dizendo: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, portanto, submetam-se a Deus. O que Deus faria, o que Jesus faria no meu lugar, agora, nessa hora, nessa situação aí que você está enfrentando.
E aí, submetam-se a Deus, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu não sei se vocês percebem isso, mas há uma convocação santa da parte de Deus para que a gente coloque a mão numa obra que precisa ser feita em parceria. Que obra é essa? Em nós. Só o Senhor pode trazer as transformações que precisamos. Mas nós precisamos abrir passagem para Deus, reconhecendo que não somos absolutamente nada. E precisamos desesperadamente da graça de Deus. Paremos de nos desentender. Em segundo lugar, como irmãos, e usemos da liberdade em relação ao que não é efetivamente essencial e da caridade em relação a todas as coisas. Até mesmo com aqueles que seguem outros caminhos espirituais, sejamos benignos e compassivos. Não é por força ou por violência que levaremos a mensagem da cruz. E muitas vezes, aquilo que as pessoas veem em nós, nas nossas posturas, essas coisas falam muito mais alto do que os nossos discursos vazios de conteúdo, vazios de testemunho. Sério demais. Que sejamos benignos e compassivos, não por força ou por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não somos convertedores, apenas semeadores. Ah, mas eu ganhei muitas almas para Jesus. Mentira tua, tu não ganhaste nenhuma. Quem ganhou foi Jesus, E a gente ouve muito isso. Não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi um monte de gente dizendo: foi mesmo. Tá escondendo, hein? Porque muitas vezes você prega, e não tem jeito. Aí eu me lembrei de uma história que o irmão Anísio, que ninguém não dá para esquecer, Diz que o homenzinho estava pregando, pregou, e todo cheio de capoeiras pentecostais e tal. Fez o apelo, nenhum levantou a mão. Aí ele disse: é possível uma coisa dessa? Faz 2 horas que eu prego, não tem um infeliz desse que aceite Jesus. Olha, irmão, isso era demais, era tremendo demais. Mas é isso, porque não somos nós, só o Senhor. Mais uma vez ouçamos Tiago. Ele diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E por último, façamos isto por meio do vínculo da cruz, que é o próprio Cristo. Que a graça do Senhor, ela seja derramada abundantemente sobre nós, e que, sobretudo, tenhamos essa postura de absoluta dependência de Deus. Quem faz, quem chama, quem toca é o Senhor, não nós. Somos apenas instrumentos nas mãos de um Deus vivo. Amém? Vamos orar uns pelos outros. Eu pedi para eu ficar aqui. Tem que fazer aqui. Eu fui em casa, não deu tempo.